Fala galera, boa tarde a todas e a todos. Começando com um bom atraso aí, o Léo ao quadrado, o último Léo ao quadrado do ano, hein? Que não será Léo ao quadrado, será Gisele e Leonardo Stoppa. Gente, pedir desculpas aí pelo atraso de 45 minutos, né? Quase um novo horário de programa, mas é que o Léo estava montando um novo computador lá, os novos aparelhos dele tecnológicos aí para transmissão e teve um atraso, né? Ele estava dedicado a isso hoje e aí não deu tempo de montar a tempo do horário das 17 horas. Mas estamos aqui. Espero que vocês tenham tido paciência de esperar começar o programa. E tem muitos temas quentes para a gente comentar. Léo, tudo bem? Boa tarde. Último programa do ano, né? Boa tarde, Gisele. Você falou uma coisa interessante, é o último Léo ao quadrado do ano e não é Léo ao quadrado. A gente tem que obrigar o Leonardo Atucci a participar amanhã, porque tem aquela coisa que você começa o ano com o pé direito, começa o ano trabalhando para trabalhar o ano inteiro. Coitado da Vera, se ela escutar isso, ela fica com raiva de mim, que o Léo trabalha demais, né? Mas é o último Léo ao quadrado do ano e é, sem dúvidas, um momento aí de retomada, né? Porque serão alguns anos tenebrosos na política, mas em termos de jornalismo vão ser anos de crescimento, principalmente por 247, que ficou durante muito tempo advertindo a respeito do que está acontecendo agora. Então, o 247, que dentro do campo progressista já tinha razão, agora ele vai começar a ser assistido pelo Brasil inteiro, porque ele teve razão esse tempo todo, aquela coisa, o 247 estava falando isso o tempo todo, só você não viu. Então, são momentos das pessoas começarem a prestar atenção no que é o verdadeiro jornalismo, né? Existe uma diferença entre o verdadeiro jornalismo e aquela comunicação dirigida dos empreendedores que precisam de jornalistas para dar notícias conforme aquilo que eles interessam. Agora é hora do Bolsonaro mostrar para todo mundo que a gente estava certo, mostrar para todo mundo que a gente estava visando corretamente. Então, é o último desse ano, mas não é o último Léo ao quadrado. Com certeza não é o último Léo ao quadrado. Muitos Léo ao quadrado virão em 2019. Já amanhã, né? Você vai estar também na nossa cobertura especial da cerimônia de posse. A gente vai ter, gente, já vou anunciar aqui, muitos comentaristas, aqueles jornalistas do projeto Jornalistas pela Democracia, Helena Chagas, Ricardo Couto, Mário Vitor Santos, Ricardo Melo. Muita gente vai estar nativa com a gente, ao vivo, numa longa transmissão. O Mauro Lopes, o Leonardo Atucci também, a gente vai participar. Então, vai ser uma cobertura intensa, espero que vocês consigam acompanhar com a gente aqui. Infelizmente, essa posse, né, até estava conversando com o Estopa aqui antes do programa, não é o resultado que a gente queria, mas a gente tem que observar tudo e criticar o que for pertinente, né, e aí eu já vou lançar o primeiro assunto, porque é algo, mais uma das bizarrices do clã Bolsonaro, e eu já vou passar aqui para o Estopa comentar. E é o seguinte, Léo, o Bolsonaro hoje fez mais um de seus tweets polêmicos, declarando guerra à educação. É claro que ele já tinha dito isso várias vezes, inclusive os seus filhos, os seus futuros ministros, mas ele admite agora, oficialmente pelo seu canal oficial, que é o Twitter, caçar o marxismo, né, que ele chama de marxismo, aquela história de marxismo cultural que é toda criada pelo Olavo de Carvalho, né, uma grande farsa, um grande fake, né, que o Bolsonaro compra e que eu acho que até o Olavo de Carvalho, em parte, acredita nisso, né, uma mente bem complexa, ali, digamos, para ser bem gentil, na verdade, bem bizarro. E eu vou ler aqui o tweet do Bolsonaro para você. Ele diz: uma das metas para tirarmos o Brasil das piores posições nos rankings de educação do mundo é combater o lixo marxista que se instalou nas instituições de ensino. Junto com o ministro de Educação e outros envolvidos, vamos evoluir em formar cidadãos e não mais militantes políticos. Bom, primeiro que o Bolsonaro ele não fala nas más condições das escolas, ele não fala nos péssimos salários dos professores, né, da falta de incentivo à formação de professores e vários problemas que rondam a educação. Por exemplo, aqui em São Paulo, acabou de ser aprovada uma reforma da Previdência que prejudica os servidores da área da educação.
servidores municipais no geral. E ele fala do marxismo, né? O problema para ele não é, como eu acabei de ver ali um texto do Sakamoto, o problema para ele não são as escolas não terem bibliotecas ou coisas do tipo, não terem material escolar, mas sim o marxismo. Léo, o que você acha dessa proposta aí do Bolsonaro, desse anúncio polêmico e uma declaração de guerra? Você acha que ele vai em frente com isso? É mais uma bravata dele? A educação é um ponto central desse governo, né, para influenciar as pessoas, para mostrar mentiras e enganar, né, como ele fez na campanha. Então, a educação é algo essencial para eles, crucial para a formação de pessoas enganadas, né, mal influenciadas por eles. Sim, Gisele, olha, o primeiro grande problema que a gente tem quando demoniza-se o atual modelo de comunicação é essa ideia de ficar repetindo o termo marxismo cultural. Eu faço um desafio para qualquer eleitor do Bolsonaro. Obviamente, eu faço o mesmo desafio para o Bolsonaro, mas ele não vai aceitar o desafio. Então, eu faço o desafio para qualquer seguidor do Olavo de Carvalho e qualquer eleitor do Bolsonaro. O primeiro desafio é explicar o que é esse marxismo cultural. E o segundo desafio é dar um exemplo da aplicação desse marxismo cultural em termos institucionais, porque o que está acontecendo nesse momento é a ideia de reverter a educação transformadora. Por quê? Nós temos uma situação em que o Brasil se desloca de um Brasil que ia em direção a um país soberano e desenvolvido e se transforma agora num país com destino puramente rural. A única coisa que tem condição, Gisele, de reverter esse processo de recolonização do Brasil por Israel e pelos Estados Unidos é uma manifestação popular. Quando o Bolsonaro justifica a existência de um marxismo cultural para começar a controlar os professores na escola, o que ele está fazendo é garantir que a gente não vai ter, através do povo, um processo de reverter essa entrega do Brasil. A coisa é muito séria, porque nós temos hoje, como maior problema da sociedade brasileira, o fanatismo religioso. O único local onde a gente pode trabalhar a consciência de que o Brasil tem que crescer como um país soberano e não como um país escravo de Estados Unidos e Israel é, sem dúvidas, os professores. O que é o trabalho que o Bolsonaro inicia agora? Parece que é uma grande imbecilidade, parece que é somente um papo do Olavo de Carvalho. Não é. A coisa é bem maior do que isso. Países desenvolvidos precisam de países fornecedores de matéria-prima e de alimento para garantirem o conforto. Então, o que garante o conforto nos Estados Unidos, o que garante o conforto em Israel, é, sem dúvidas, parcerias que esses países têm com países subdesenvolvidos. O que eles fazem para garantir esse suprimento de matéria-prima, de alimentos de países subdesenvolvidos? Garantem que esses países subdesenvolvidos nunca deixem de ser subdesenvolvidos. O Brasil sofreu esse golpe que, como a gente pode comparar a uma guerra não declarada. Aí o Brasil está partindo de um Brasil industrializado em direção a um Brasil rural, e a única forma que existe de reverter o que está acontecendo, não adianta sonhar com protesto nas ruas, não adianta sonhar com luta armada, não adianta sonhar com absolutamente nada disso. Qualquer coisa nesse sentido é facilmente neutralizada, porque hoje a gente vive altíssimas tecnologias. Se um grupinho começar a planejar qualquer tipo de ataque armado, a inteligência descobre imediatamente, aquele grupo vai preso. Não tem mais jeito de fazer isso. Os tempos de Marighella passaram. A única forma de reverter o que o Bolsonaro prometeu e está entregando para Israel e para os Estados Unidos é através da educação, para que essa nova safra de brasileiros venha entendendo o que está acontecendo. Digamos que nós temos agora uma quantidade de brasileiros alienados que a gente pode chamar de geração intelectualmente morta. Essa geração intelectualmente morta
que elegeu o Olavo de Carvalho, ela é quase sem recuperação. De onde viria a mudança? Obviamente, das próximas gerações. Então, o que é esse trabalho do Bolsonaro de controle das escolas? Não tem absolutamente nada a ver com tão somente Olavo de Carvalho, não tem nada a ver com marxismo cultural, é simplesmente o controle dos professores para evitar que os professores orientem os alunos a respeito do que o Brasil está virando e por que o Brasil está virando isso. Então, é a continuidade de um processo de alienação que começou, obviamente, através de muitos think tanks americanos, entre eles o próprio Olavo de Carvalho, continua agora através do trabalho do próprio Bolsonaro, repetindo essa coisa de marxismo cultural, e para garantir que esse processo não vai ser revertido pelos professores, agora eles querem criar leis que proíbam o professor de se manifestar. Então, tudo isso converge para uma coisa muito simples: um Brasil colônia produtor de matéria-prima e um povo alienado sem saber do que está acontecendo. Então a coisa é muito maior do que simplesmente imaginar que o bobão do Bolsonaro fala de marxismo cultural sem saber o que é marxismo cultural. É muito maior do que imaginar que tão somente um Olavo de Carvalho fez tudo isso com o Brasil. Não. O brasileiro só vai conseguir escapar dessa no momento que ele entender que a coisa é gigante. Nós estamos falando de um país continental com 207 milhões de habitantes que agora está sendo disputado a dente por países desenvolvidos que precisam de outros países para desenvolver matéria-prima, para desenvolver alimentos, para que eles tenham conforto. O que está sendo discutido hoje não é tão somente o fim do marxismo cultural, mas a garantia de que essa mudança de país soberano para país colônia não vai ser revertida, principalmente pelas próximas gerações. Então, o que o Bolsonaro está declarando nesse momento não é guerra contra o marxismo cultural, é guerra contra uma futura libertação do nosso povo. Digamos que aquele grito de independência que pode estar daqui a 15 anos, 20 anos, ele está sendo sufocado nesse momento com esse processo de garantia de alienação das futuras gerações. Ô, Léo, mas não me fala que tem uma geração perdida que é muito pesada, hein? Aí a gente fica sem esperança. Mas, assim, é claro que tem muitos jovens sendo hoje influenciados aí pelos bolsonaristas, pelo próprio Bolsonaro. Tem um comentário aqui da Ângela Sadoc que diz: eu duvido que o Bolsonaro saiba o que é marxismo, né? Tenho certeza de que ele não faz ideia do que seja marxismo. Bom, com certeza isso é uma onda muito decepcionante, desesperadora, né? Ver esses jovens sendo influenciados por ideias que são completamente inventadas, que é esse tal de marxismo cultural, que não tem o menor sentido, mas eu acho que talvez seja pesado a gente falar que tenha uma geração perdida, né? Vamos torcer aí para que os jovens acordem, para que esse governo não dure tanto tempo assim, e tudo tem ciclo, né? A gente está começando um ciclo agora que vai ser, obviamente, trágico, mas também de muita resistência, muita gente pode acordar com essa resistência. Isso é o que eu penso de uma forma um pouco mais otimista, assim, que eu acredito que possa acontecer. Agora, Léo, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte: o Bolsonaro, ele falou que a gente está criando militantes, né, e não cidadãos brasileiros. Agora, e estamos criando, então, militantes marxistas. Agora, a gente é uma grande... Tá tudo muito falido, então, né? Porque se a gente está criando pessoas marxistas e agora a gente conseguiu... A gente não, né? Mas a população elegeu o Bolsonaro, isso tem alguma conta que não fecha, concorda? Como é que estão saindo tantos militantes marxistas das escolas e o Bolsonaro é eleito, né? E tem tantos bolsonaristas agressivos pregando violência, pregando preconceito. Onde estão esses marxistas que saíram das escolas que o Bolsonaro tanto fala? Isso prova, Gisele, que não existe nenhum tipo de doutrinação institucional. O que acontece é que os ciclos ideológicos mudam e a forma mais democrática de você deixar que os ciclos ideológicos atendam à sociedade é dar liberdade para que as pessoas possam se expressar de acordo com aquilo que elas acreditam.
Quando o Bolsonaro faz uma proposta de controle ideológico contra o marxismo cultural, a proposta que ele está fazendo é que somente a ideologia dele pode ser apresentada nas escolas. Essa é a maior forma de doutrinação. Vamos imaginar, e nesse momento eu convido qualquer eleitor do Bolsonaro a refletir comigo. Imagine você que, em nome da luta contra o marxismo cultural, o Bolsonaro vai criar regras para que os professores percam a liberdade de se manifestar nas salas de aula. Nesse sentido, vamos imaginar que o Bolsonaro consiga aprovar a famigerada lei da ficha limpa. Tudo bem. Aprovada a lei da ficha limpa, não. A lei da mordaça, a lei... É brincadeira, né? O Bolsonaro consiga aprovar essa lei aí que os professores não podem falar nada. A lei da mordaça, que eu esqueci até o nome. Escola sem doutrinação, escola sem partido. Escola sem partido. Então, vamos começar do início. Vamos imaginar que, em nome de acabar com a possibilidade de doutrinação nas escolas, o Bolsonaro consiga aprovar a escola sem partido. Tudo isso porque ele tem muito medo da doutrinação marxista nas escolas. Aí eu te chamo, você eleitor do Bolsonaro, para refletir comigo. A partir do momento que ele conseguir aprovar a lei da escola sem partido, e essa lei proibindo professores que se manifestem a respeito dos assuntos, o que o professor vai poder e não vai poder fazer vai vir através das portarias do MEC. Agora eu chamo a atenção de você para a seguinte coisa. Imagina que daqui 4 anos o PT volta ao poder. Quem que vai estar no controle do MEC? O que eu estou querendo dizer é que a escola sem partido é, na verdade, a melhor forma de realizar aquilo que tem se criticado. Criar uma lei que permite ao presidente da República controlar o que vai ser falado pelos professores ou não é exatamente materializar esse monstro da doutrinação que o Bolsonaro tem tanto falado. A diferença é muito simples. Nesse momento, como ele está no poder, ele vai criar uma lei para proibir os professores que falem aquilo que ele não gosta. No momento que ele sair do poder, o próximo governo pode ser de esquerda. Aí, essa lei pode ser utilizada exatamente para impor o marxismo nas escolas e proibir o liberalismo. Qual que é a melhor forma para evitar esse tipo de coisa? Olha, as ideologias precisam conquistar as pessoas. Se um liberal acha errado um professor falar do protecionismo na sala de aula, esse liberal precisa conquistar o professor. Não é criar uma lei para proibir o professor falar o que ele quer. Olha, se nós vivemos numa situação no Brasil em que um presidente da República precisa proibir os professores de falarem aquilo que eles acreditam, nós precisamos concordar que a gente não está vivendo uma situação correta. Se nós vivemos uma situação em que o professor se identifica com o trabalhador e prega a ideia do marxismo como sendo uma forma de libertação dessa escravidão chamada capitalismo, significa que o professor não foi conquistado pelo capitalismo, ou seja, tem alguma coisa errada com o capitalismo e não com o professor. Porque se o capitalismo conseguisse conquistar os professores, a gente teria, obviamente, uma quantidade maior de professores contra o marxismo. No momento em que você cria uma lei que permite ao presidente da República proibir determinadas ideologias, você está criando uma lei que faz exatamente aquilo que ela quer combater. Uma lei que permite a doutrinação. A doutrinação hoje está vindo no sentido de lutar contra aquilo que eles chamam de doutrinação. Se eles perderem o poder, vai ser exatamente aquilo que foi proibido hoje que vai ser imposto amanhã. Se o liberalismo é tão bom, se o capitalismo é assim tão superior, conquiste os professores. Fale com os professores como o capitalismo é superior e como que é tão bom o liberalismo econômico. Aí, a partir daí, os professores vão começar a defender essas ideologias. Controlar de cima, não. Controlar de cima é exatamente materializar o monstro que tem se criticado. Um monstro que não existe uma doutrinação nas escolas, exatamente porque não existe uma lei que obrigue o professor a falar aquilo que o presidente quer. A doutrinação não existe exatamente porque os professores são livres. No momento em que você cria uma lei que proíbe o professor de ser livre, aí sim existe a doutrinação. O mais interessante, Gisele, é que o governo Bolsonaro
com a desculpa de lutar contra determinados problemas, ele tem trazido exatamente os problemas que ele se propõe a lutar. Quando o Bolsonaro quis trabalhar no sentido de falar que o Brasil jamais poderia virar Cuba ou Venezuela, isso criticando principalmente o isolamento econômico de Cuba e Venezuela, esse Bolsonaro já propôs transferência de embaixada brasileira de Israel para Jerusalém, para isolar o Brasil dos países árabes, já propôs sair do Acordo do Clima para isolar o Brasil dos países europeus, agora está propondo um Brasil conectado somente a Estados Unidos e Israel, ou seja, para que a gente não virasse nem Cuba nem Venezuela, ele criou para o Brasil o mesmo problema que a gente vive em Cuba e Venezuela. Esse Bolsonaro, que falou tanto da falta de empregos no Brasil, agora está trabalhando no sentido de transformar o Brasil num país rural. Será que produção rural vai gerar emprego para todo mundo? Agora, esse Bolsonaro que é contra o marxismo cultural nas escolas, no lugar dele criar uma campanha presidencial para mostrar como o marxismo é ineficiente, ele quer fazer exatamente aquilo que ele criticou durante todo esse tempo: doutrinar, ou seja, criar uma lei que obriga aos professores que preguem a ideologia que ele acredita. Aquilo que tudo, absolutamente tudo, que o Bolsonaro criticou no PT desde o início das campanhas dele, tudo que ele criticou no PT são mentiras que ele criticou, que ele criou para criticar o PT, mas na verdade, coisas que ele está implementando. Todos os monstros que ele criou sobre o PT ao longo desses últimos anos, ele nesse momento está começando a criar para o governo dele. Essa lei que proíbe os professores de usar o próprio pensamento é a melhor forma de doutrinação. E falar comigo que existe preparação de manifestantes nas escolas é querer dizer que você é incompetente. O político que fala que os professores estão preparando militantes para o outro partido, ele é incompetente, ele não conseguiu conquistar o professor. Se você não conseguiu conquistar os professores, você não tem que proibir os professores de terem liberdade ideológica. Conquiste os professores. Se a esquerda conquista os professores, é porque a esquerda faz mais sentido para os professores. Desafie a esquerda, faça a direita fazer mais sentido para os professores, que aí você não precisa proibir os professores de se manifestarem. É simples assim. O difícil é conseguir fazer isso num país subdesenvolvido, como é o caso do Brasil. E, na verdade, não é nem que a esquerda... Não dá para afirmar exatamente que a esquerda... Começaram os fogos aqui. Que a esquerda conquista mais os professores, né? Mas... sim, professores mais de áreas humanas, claro, sociologia, história, né, são mais adeptos da esquerda em si, e talvez tenham aí uma inclinação à esquerda, mas professores de exatas são diferentes, né, por isso, é claro que a equipe do Bolsonaro defende, assim como até a do Temer começou a defender também, com essa reforma do ensino médio, começou a defender um ensino mais tecnicista, né, mais de os jovens encontrarem seu primeiro emprego, saírem com uma formação e não ensinar a pensar. Então, querem proibir disciplinas como filosofia, que ensina a pensar, sociologia, etc., para que os jovens foquem em exatas e saiam das escolas com uma formação técnica, né, que é o que importa. E aí, por que isso? Porque eles precisam de mão de obra, né, claro, preparada tecnicamente, mas não que esteja preparada, por exemplo, para se unir e resistir, se for necessário, né, porque se o aluno consegue pensar sozinho, ele também consegue ver o que está errado, né, ver o que está sendo feito de forma injusta contra ele, e ele consegue armar uma resistência, consegue unir os colegas, e por isso que as universidades, elas causam tanto medo, né, porque são os locais onde se pensa reações, resistências, manifestações, então causa muito medo para essa gente, né, pessoas que pensam. Deixa eu ler uns comentários aqui, Léo. Tem um superchat do José Gilmar Queiroz,
Ele diz, Gisele, por que ele não fala em como vai gerar 14 milhões de empregos? Pois é, José, ele não tem dito nada sobre isso, só faz discurso ideológico, agora fala em armar a população, né? Felipe Almeida diz, é porque as pessoas só podem votar a partir dos 16 anos, quanto mais jovens, mais suscetíveis à doutrinação. Tânia Nadais diz, está difícil de acreditar nessa geração, Gisele, a maioria dos jovens que rodeiam meu filho, hoje com 28 anos, são bolsominions, e olha que tem gente muito mais jovem ainda, que é bolsominion, né, 28 anos, até que não, é um pouco mais velho e tal, já pode ter feito uma faculdade, e agora a gente vê jovens, adolescentes, né, 14, 15, 16 anos, formados por youtubers, formados por Nando Moura, que estão aí completamente influenciados por essa retórica de marxismo cultural e tantas coisas mentirosas. E aí tem muita gente concordando com você sobre essa geração perdida, né, dizendo, não, o Narciso Belo, a Eliana Rocha, dizendo, não, tem sim uma geração perdida, claro que tem. O Narciso escreveu, os jovens não vão acordar. Não, estão discordando do meu otimismo aí. A Ângela Maria de Freitas escreveu, infelizmente os professores estão divididos entre PT e Bolsonaro, e isso não é legal. Realmente não é legal, né? E aí, pegando o gancho aqui do José Gilmar, que falou que ele não fala em criar empregos, né? Ele fala, por exemplo, em armar a população. Léo, teve muita gente durante as eleições que disseram que Bolsonaro não ia chegar, assumir a presidência e já armar todo mundo, né? Não é uma coisa assim tão fácil de se fazer. O Congresso tinha que debater, ele não tinha poder para decidir isso sozinho. Pois ele bem anunciou que vai fazer isso via decreto. Como é que você viu esse anúncio do Bolsonaro pelo Twitter de que vai editar um decreto logo no começo do seu governo? Ele foi apoiado pelo Sérgio Moro para facilitar a posse de armas para os cidadãos, né? Praticamente liberar com registro definitivo a posse de armas para quem não tem antecedentes criminais. E aí, lembrando aqui que vários atentados são cometidos por pessoas que não têm antecedentes criminais, né? Aquele de Campinas que acabou de acontecer, vários outros que aconteceram, e muitos acidentes também com armas dentro de casa. Ninguém tinha antecedentes criminais, e muitos feminicídios também, né? Maridos que matam as mulheres são aí os caras de família, né? Como se diz, o cara é super gente boa, imagina que ele ia fazer uma coisa dessa. Então, não tem antecedentes criminais, mas ele está atribuindo a isso essa é a justificativa dele para armar a população, né? Essa é a justificativa para o cidadão de bem, para definir o cidadão de bem para o Bolsonaro. Então, Gisele, o que eu vejo hoje é que o Bolsonaro ele está cometendo tantas imbecilidades numa parte realmente importante da presidência, não que essa questão de armas não seja uma coisa importante, mas essas manifestações do Bolsonaro são manifestações de cortina de fumaça. O que realmente está acontecendo por detrás dos panos? Eu vi falar que o Temer fez um decreto abaixando para 4% a tarifa de importação nas fronteiras brasileiras. Além disso, a gente tem uma tendência natural de completa destruição da indústria nacional se a gente continuar diminuindo o protecionismo na indústria nacional. Nós não temos a menor condição de concorrer com os produtos chineses se a gente não tiver um certo protecionismo da nossa indústria. Qual que é a tendência? A tendência é que os produtos chineses devorem a indústria nacional ou então a indústria nacional tenha a mesma competitividade da China. Mesma disponibilidade de energia, obviamente não. Mesma disponibilidade de mão de obra especializada, claro que não. E uma mão de obra que, tudo bem, a mão de obra no Brasil está só caindo, mas ainda não é o mesmo preço que a mão de obra na China. São coisas importantes que estão acontecendo por detrás das cortinas. O Brasil declaradamente deixa de desenvolver tecnologia para comprar tecnologia importada, ou seja, está garantida a ideia de que seremos um país subdesenvolvido em termos de tecnologia. Não é mais prioridade do Brasil desenvolvimento tecnológico em solo nacional, a ponto do Brasil declarar que vai comprar filtro de Israel.
É uma coisa meio sem nexo. Você criar uma atmosfera para querer dizer que filtro é tecnologia de Israel para tratamento de água. Gente, olha, os nossos trisavós provavelmente já usavam filtro de barro, um filtro que tira o sal da água, é tão somente um filtro com os poros menores. Então, se falar comigo que isso é tecnologia de Israel, você está desrespeitando os brasileiros que já usam isso há muito tempo. Então, tem muita coisa acontecendo por detrás das cortinas. E o Bolsonaro fica lançando esses twitters porque ele sabe que esses twitters vão bombar. Mas o prejuízo do brasileiro mesmo, ele está sendo escondido. Veja bem, Gisele, olha, eu vou te dar uma ideia sobre essa questão das armas. Nossa, acabou que eu fiz esse... Eu esqueci de desligar o som lá e desliguei aqui como se estivesse funcionando. Desculpa, gente. Olha, eu vou dar uma ideia sobre essa questão das armas. Só para ter uma ideia de como que isso é um Twitter para chamar atenção e é uma coisa extremamente fajuta. Primeiro, na atual conjuntura econômica, quem tem condição e vontade de comprar uma arma de fogo já praticamente comprou. Será que a gente vai ter tantas compras de armas assim após esse decreto do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele não vai modificar assim, de uma forma muito profunda, o que já acontece no Brasil. Hoje, o cidadão verdadeiramente de bem, ele já consegue comprar uma arma. A gente teve uma época em que era mais difícil. O que acontecia? 2 pontos. O ponto bonito, que era a discricionariedade do delegado de polícia, que tinha que observar se aquela pessoa realmente precisava. E o ponto feio é que os delegados usavam isso para ganhar dinheiro, ou seja, propina. Só que o incentivo à compra de armas e a pressão cresceu tanto que na atual conjuntura é praticamente garantido que qualquer pessoa que tem ficha limpa vai conseguir uma autorização para comprar uma arma. Ou seja, a posse, ela já acontece. Então, por isso que eu falo, isso é uma cortina de fumaça. Até onde o Bolsonaro poderia chegar com esse tipo de decreto sem cometer um crime de responsabilidade? Ele poderia diminuir um pouco o nível de discricionariedade do delegado e falar: agora o delegado não tem mais essa discricionariedade para negar, já não tem mais o requisito precisar da arma. A arma passa a ser um artigo de esporte e a única coisa que você tem que fazer é provar bons antecedentes. Mas olha, quem tem dinheiro para comprar uma arma e quem quer comprar uma arma já foi lá e provou esses bons antecedentes e já está com a arma dentro de casa. Eu fiz uma pesquisa de campo dentro de Belo Horizonte, que é lógico, eu não estou querendo dizer que Belo Horizonte é representativa do resto do Brasil. Eu perguntei no centro da cidade, nas lojas de pescas, sobre essa questão de compra de armas. Eles falaram, olha, aumentou demais a compra de arma no Brasil e agora está uma coisa praticamente assim, garantida que a pessoa vai conseguir. O que vai mudar com um eventual decreto do Bolsonaro? O oba-oba que vai se formar ao redor dessa questão da liberação de armas por decreto, mas é uma liberação de posse, ou seja, é liberar aquilo que já é liberado, mas tudo isso para fazer uma cortina de fumaça sobre um dano muito maior que está para chegar, que é nós tivemos, através da Lava Jato, uma destruição da indústria nacional que conseguiu dizimar a nossa indústria, mas um pouquinho ainda existe. Agora, o que é o próximo passo? O que a gente vem percebendo ao longo do governo Temer? Propagandas na Globo falando que o rural é bom, o governo Temer falando que o PIB rural cresceu, o brasileiro está sendo, aos poucos, conscientizado que o futuro do Brasil é um Brasil rural. Agora a gente tem uma parceria Brasil com Israel e uma parceria Brasil com os Estados Unidos, e pode ter certeza que essa parceria não é nem para construir uma Disney dentro do Brasil e nem para construir um cover de Jerusalém dentro do Brasil. A intenção não é essa. A intenção é que esses países precisam de fornecimento de gêneros que são intensivos em mão de obra. Ou seja, nós brasileiros vamos trabalhar pesado para gerar conforto fora do Brasil. Isso que é o mais importante nesse momento, é isso que o povo precisa entender, e para evitar que o jovem brasileiro entenda isso, é que o Bolsonaro está vindo com esse papo de controlar escolas contra o marxismo cultural. Vai ser mais ou menos assim, você vai trabalhar 12 horas por dia para ganhar o que um americano ganha em minutos.
e não vai poder reclamar sob pena de ser considerado marxista. Essa é a regra para os próximos anos no Brasil. Um brasileiro vai trabalhar um mês para ganhar o que um americano fazendo o mesmo serviço ganha em um dia, e ele não vai poder reclamar. Primeiro, que ele não vai saber que isso é errado, que o professor não vai poder mais falar que isso é errado. Segundo, se ele reclamar, ele vai ser chamado de vagabundo, marxista. Essa pressão, que inclusive foi criticada pelo próprio Marx, tá? Isso inclusive faz parte do trabalho do próprio Marx, que é a ideia da microestrutura, que é uma microestrutura de um país rural, onde as pessoas trabalham para comer, que gera uma macroestrutura ideológica, que é a ideia de um povo que aceita isso e briga para manter isso e luta contra quem quer ir contra isso. Então, até mesmo o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos já está lá escrito nos livros de Marx. E o detalhe, Gisele, eu garanto para você que o Bolsonaro nunca leu Marx, garanto para você que o Olavo de Carvalho nunca leu Marx, e garanto que qualquer pessoa que venha com qualquer tipo de papinho aqui de marxismo cultural nunca leu Marx. Olha, se dentro do Brasil, se a gente tiver 2.000 pessoas que leram a obra de Marx, eu te garanto que é muito. Porque, olha, são livros desse tamanho. E um moleque de 14 anos vem falar comigo que Marx não presta, sendo que cada livro de Marx é desse tamanho, e ele nos 14 anos de idade ele não teria conseguido ler a obra de Marx ainda, é uma coisa completamente pifa. Assim como a gente tem críticos também do Paulo Freire que nunca leram uma linha do Paulo Freire. Então, basicamente, o que a gente precisa nesse momento? É torcer para que uma onda de conscientização, aquela onda de conscientização de reta final aconteça agora. Eu tenho cobrado professores, principalmente os professores de nível universitário, que se eles quiserem fazer alguma coisa, que façam agora ou calem-se para sempre. Eles vão ser proibidos de falar. Então, eu acho que agora seria a hora da gente ter uma reação contra a dominação ideológica. Enquanto tem muita gente pensando, vamos pegar em armas, vamos para a rua fazer manifestação, vamos quebrar tudo. Não, gente, isso não vai resolver absolutamente nada. Nós estamos mexendo com o cara que controla o exército, controla as polícias. A gente vai levar cacetetada. A única forma da gente tentar reverter isso que eu chamo de geração perdida é um movimento em conjunto e em multirão agora. Porque daqui poucos dias os professores já vão estar proibidos de falar isso. Ou falem agora, ou calem-se para sempre. Ou se toquem agora, que correr contra o que está acontecendo não é ser petista, é ser brasileiro, ou então vocês vão ter que carregar para o resto da vida esse remorso de não ter feito nada com medo do vizinho te chamar de petista. É hora de pensar nesse sentido. Léo, você está falando bastante de Israel, eu quero puxar um assunto com você que tem relação com o Netanyahu, que está aqui no Brasil. Né? Ele está numa viagem de 5 dias aqui, vai participar da posse do Bolsonaro amanhã, vai ser a estrela da posse, né, entre os 12 chefes de Estado que vão estar aqui. O ídolo do Bolsonaro, Trump, não vem, mandou o Mike Pompeo, vários outros chefes de Estado também mandaram pessoas de suas equipes, mas o Netanyahu está aqui, firme e forte, e eu vou te falar algumas coisas que aconteceram nessa viagem. Eles se encontraram, né, nos últimos dias, e parece que eu estou travando, opa, acho que voltei. Eles se encontraram e ontem o Netanyahu fez uma declaração em nome do Bolsonaro, disse que o Bolsonaro confirmou para ele que a embaixada vai ser alterada de Tel Aviv para Jerusalém, e não é uma questão de se, mas uma questão de quando. Quem tinha dito essa frase antes foi um dos filhos do Bolsonaro, se eu não me engano, o Eduardo, e agora foi repetida pelo Netanyahu. Então, Netanyahu falou pelo Bolsonaro, né, e disse, Bolsonaro me garantiu que vai mudar a embaixada de lugar. Agora, isso causa um problema gigantesco, uma crise inédita do Brasil com países árabes, né, a gente sempre teve uma postura mais... digamos, de conciliação, né, sempre defendeu a criação de 2 estados, isso vai mudar agora, e com o governo de extrema-direita, e o Netanyahu é o cara que está aí abraçando a extrema-direita no mundo, agora está abraçando o Bolsonaro também, e ele tem uma história suja, né, ele vem de um local onde ele não está sendo bem visto ali, é claro que ele tem, sim, a aprovação de boa parcela
da população israelense, mas ele é alvo de 5 denúncias de corrupção pela polícia israelense, a família dele também está envolvida em problemas, e, enfim, essa é a relação polêmica do Bolsonaro com Netanyahu, e é também histórica no sentido negativo, infelizmente, né, porque é a primeira vez que um premier israelense vem para o Brasil, desde a criação do Estado de Israel, em 48. Agora, o que eu queria te falar é que, além de eles terem se encontrado, ontem o Netanyahu foi num evento com evangélicos, estava lá o Malafaia, outras lideranças de igrejas evangélicas, o Witzel no Rio de Janeiro também, o futuro governador do Rio de Janeiro também estava lá, e o Netanyahu fez um discurso bem aderindo ali ao discurso do Bolsonaro, que é: não temos no mundo amigos melhores do que a comunidade evangélica, e a comunidade evangélica não tem amigo melhor do que o Estado de Israel. Vocês são nossos irmãos e irmãs, e nós protegemos os direitos dos cristãos. Ou seja, tentando mostrar para os evangélicos ali por que é tão importante essa relação de Brasil e Israel ser tão estreita, né? Mostrar que os israelenses, o Estado de Israel, o governo de Israel está defendendo os evangélicos. É uma grande confusão, né, porque o governo de Israel, do Netanyahu, não tem o menor apreço com os direitos humanos, não tem por que ele dizer que protege os cristãos, é um grande demagogo, então é um discurso totalmente político, mas ele está ali fazendo o papel de amigo do Bolsonaro, que é garantir esse apoio dos evangélicos. E aí o Malafaia disse que o apoio dos evangélicos só se dá por conta dessa agenda pró-Israel. Ele sinalizou ali um condicionamento do apoio dos evangélicos à mudança da embaixada de local, né? Nosso apoio a Bolsonaro é resultado de ele apoiar Israel. Ou seja, se não apoiar Israel e não fizer o que Israel quer, por exemplo, mudando a embaixada para Jerusalém, não vai ter apoio dos evangélicos. Foi isso que ele sinalizou. Como é que você vê esse episódio todo? Deixa eu antes de passar para você, só ler uns comentários aqui que eu tinha separado. O Fernando Marrá mandou um superchat. Obrigada, Fernando. Ele diz: o problema é que esse governo terá que achar algum grupo e chamá-lo de marxista cultural. O que está na mente do Olavo vai para a realidade. Maria Luísa de Moraes lembra aqui que 61% dos brasileiros são contra a posse de arma. Pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje. E tem gente elogiando aqui o programa e mandando feliz ano novo para a gente, Léo. A Níger, não sei se eu li o nome dela certo, a Níger, e a Solange Mota também estão mandando essas mensagens. Feliz ano novo para vocês também. Não vamos nos deixar abater, né? 2019 vai sim ser um ano muito difícil, mas a gente não pode se deixar destruir, né? A gente ficar vivo também é uma resistência. Então vamos cuidar de todos nós, cuidar do próximo também, e manter essa resistência aí que a gente já está fazendo desde as eleições, desde sei lá quando, né, desde a prisão do Lula. O JJ Moura Júnior está perguntando o que é que vai acontecer com o Temer. Bom, primeiro fala de Israel, depois você diz o que você acha que vai acontecer com o Temer. Se ele vai descer a rampa e já vai para a prisão já. Não, eu só vou comentar aqui, assim, eu vou inverter porque, obviamente, eu não acredito na menor possibilidade do Temer ir para a prisão. Eu acho que o Temer, ele é tão Bolsonaro quanto o Bolsonaro é Temer, e ele vai ganhar o foro de alguma forma, seja como embaixador em algum país, ele vai ganhar foro privilegiado. E a possibilidade do Temer ir para a prisão é quase que nula, isso porque nós temos um Temer que sabe de coisas demais. Então, não pensem na possibilidade do Temer ir para a prisão. E Temer ir para a prisão é uma coisa muito semelhante a Aécio ir para a prisão. Então, nós não vamos pensar nisso, não, porque isso seria se iludir. Ô, Gisele, é importante que o brasileiro entenda as igrejas que estão estabelecidas dentro do Brasil como instituições não cristãs. Então, quando eu falo que nós temos uma geração perdida no Brasil, eu falo principalmente por causa do crescimento dessas instituições, que são, na verdade, instituições de doutrinação, de fanatismo, que elas fazem uso de uma religião que existe, na verdade, para fundamentar o que eles querem. O que são essas igrejas com donos dentro do Brasil? São igrejas que são todas que funcionam pela curanderia de Israel. Israel controla a imprensa ao redor do mundo, então eles têm várias camadas de controle ideológico.
uma camada de controle ideológico muito forte que eles têm é a imprensa. Como que eles controlam a imprensa? Será que o ministro de Israel vai pessoalmente conversar com a família Marinho? Não. Existe uma regra muito básica. Ou você faz aquilo que a gente quer, ou você não é contratado. Por exemplo, enquanto o Moro estava condenando pessoas do PT, ele era contratado para palestras. Quando ele parava de condenar pessoas do PT, as palestras minguavam. Isso acontece na imprensa também. Israel, e em especial, banqueiros de Israel, são donos de empresas ao redor de todo mundo. Se essas empresas começam a trabalhar contra os interesses de Israel, eles tiram os anúncios em blocos. Então vamos imaginar, eu não estou falando que essas empresas fazem parte disso, mas eu estou dando só um exemplo para que você entenda como que eles controlam a imprensa. Israel tem um esquema, por exemplo, que os banqueiros de Israel são donos da Shell, são donos da Esso, são donos da Coca-Cola, são donos da Pepsi, são donos da Nestlé. Imagina que a Rede Globo faz uma crítica ao genocídio que Israel promove em Gaza. Imediatamente após essa crítica, todas essas empresas que eu mencionei tiram os anúncios da Rede Globo. É assim que funciona o controle de Israel sobre a imprensa do mundo. Eles controlam através de blocos de anúncio que eles simplesmente retiram. Se uma pessoa fala, por exemplo, né? Obviamente, eu tenho aí uma quantidade de oportunidades reduzida, exatamente porque eu falo de Israel, e não é só com pessoas desconhecidas. O próprio Roger Waters, ele tem uma quantidade muito menor de possibilidades de aparecer na televisão, de dar entrevistas, porque o comando vem de cima, exatamente desse esquema de controle da imprensa através de blocos de anunciantes. Além da imprensa, outra forma que Israel usa para conseguir manter correntes ideológicas é o controle das religiões protestantes. Então, praticamente todas as igrejas que têm donos podem observar que elas ficam ostentando os símbolos judeus, elas ficam fazendo toda uma submissão ao judaísmo. Dentro das igrejas, Gisele, as pessoas são doutrinadas a pensar que Israel é dono daquela terra, que os judeus são pessoas abençoadas por Deus e por isso eles podem fazer o que querem, indiferente de serem coisas certas ou não. Se você chega perto de um fanático evangélico e pergunta, mas você não é contra o que eles estão fazendo em Gaza? Ah, não, são terroristas. Ah, mas não são terroristas. Olha essa foto aqui, uma criança de 2 anos queimada. Olha aquela terra, Deus deu show para Israel, Israel é dono e pronto. Esse tipo de doutrinação ideológica acontece porque eles controlam essas igrejas. Então, quando a gente pensa em todas as igrejas evangélicas que têm donos, como, por exemplo, a igreja do Malafaia, a igreja do Macedo, todas essas igrejas que têm donos, a gente precisa pensar numa pirâmide. E no topo dessa pirâmide está Israel controlando essas igrejas. Como que Israel conseguiu tomar o poder no Brasil e como que Israel conseguiu conquistar essa terra agora como colônia deles? Eles conseguiram crescer a igreja evangélica dentro do Brasil. Pouquíssimas igrejas dentro do Brasil são igrejas cristãs. A maioria das igrejas dentro do Brasil são igrejas que pregam uma submissão ao judaísmo. Então, a igreja do Malafaia não é uma igreja que prega o judaísmo, ela prega uma submissão ao judaísmo. Eles utilizam a Bíblia para fundamentar na cabeça do fiel a ideia de que nós devemos ser submissos aos judeus. E eu sempre falo, toda vez que eu falo a palavra judeu e faço uma crítica política, eu não estou me referindo à pessoa que tem a fé judaica. Eu estou me referindo, obviamente, à estrutura política de Israel que se esconde atrás de uma religião. Eu acho que todas as religiões, elas professam o bem, judaísmo, cristianismo, islamismo e, obviamente, milhares de religiões ao redor do mundo, elas professam o bem. Mas, infelizmente, elas são usadas por hipócritas para fazer o mal. Assim como a gente tem um Silas Malafaia dentro do Brasil, usando religião para política e, de vez em quando, usando a retórica dele para chamar as pessoas para guerras, como ele tentou chamar pessoas para iniciarem uma guerra civil no Brasil após o atentado contra o Bolsonaro, ele tentou também levantar pessoas contra homossexuais quando ele foi escrachado por causa do posicionamento anti-homossexual dele, fez vídeos falando mal de homossexuais. Evangélicos estão constantemente usando autoridade para chamar pessoas para iniciarem guerras contra
e religiões de origem africana. Então, da mesma forma que nós temos pessoas fora do Brasil que utilizam religião para mandar um cara utilizar um avião e julgar um avião sobre uma edificação, a gente, infelizmente, tem pessoas dentro do Brasil que utilizam religião para fazer política. É assim como dentro de Israel, a gente tem políticos que se escondem atrás da religião judaica. Só que uma coisa que existe em comum é o seguinte: é historicamente comprovado que a inteligência de Israel, ela controla tanto igrejas cristãs, entre aspas, que para mim só seria igreja cristã aquela igreja que buscasse fundamentação no Evangelho de Cristo, jamais uma igreja que ficasse criando coisas a partir do Velho Testamento para gerar uma submissão a Israel, que é o caso das igrejas brasileiras, e infelizmente Israel tem controle, inclusive, sobre algumas determinadas pessoas de religiões islâmicas, como, por exemplo, Israel acaba tendo controle sobre, por exemplo, a Turquia, um controle indireto, porque eles controlam os religiosos da Turquia. Então, como que a gente pode imaginar o que está acontecendo hoje? Lá no topo, a gente tem esses banqueiros de Israel que controlam ideologicamente igrejas e imprensa, e a partir desse controle ideológico, nós conseguimos perder uma safra de brasileiros conscientes e temos hoje aquilo que eu chamo de geração perdida. Para garantir que a gente não tenha uma próxima geração libertadora, para garantir essa terra aqui como sendo um grande quintal, uma grande horta de Israel pelos próximos 100 anos, o que está sendo realizado hoje? Essa ideia aí de podar o direito do professor falar sobre o que está acontecendo. Então a coisa é muito mais séria do que parece, a coisa é muito mais difícil do que parece. Eu de vez em quando eu lembro, nós estamos vivendo hoje no Brasil um dos golpes mais bem elaborados da história da política mundial, porque nós estamos falando de um país continental que tem água, que tem alimento, tem muita coisa, que tem muito mais valor do que folhas de papel como dólares. E no momento em que a gente está vivendo o maior golpe da nossa história, eu lembro que 2 radialistas que moram fora do Brasil achavam que eles iam derrubar esse golpe porque eles acharam uma folha de papel com o nome do Ministério Público Federal lá fora e falaram que era o documento bombástico que ia derrubar todo o golpe. Não, gente, a coisa é muito grande. Exemplo disso é que hoje, quando as pessoas do governo Bolsonaro são pegas em caso de corrupção, elas estão praticamente rachando de rir, porque elas sabem que elas não vão cair. Não existe a mínima possibilidade das instituições dentro do Brasil serem utilizadas hoje para fazer justiça. A gente bate em cima da tecla do Queiroz, não é no sonho de que o Bolsonaro caia por causa do caso Queiroz, é no sonho de que as pessoas abram os olhos e entendam o que está acontecendo. É por isso que a gente mostra, por exemplo, os casos dos ministros do Bolsonaro envolvidos em corrupção, envolvidos em Caixa 2, envolvidos em casos feiosos na política, para que as pessoas consigam prestar atenção e ver que, olha, tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos foi uma condução ideológica, não tem nada a ver com luta contra a corrupção. A Operação Lava Jato é um processo de destruição da indústria nacional para reposicionar o Brasil geopoliticamente como produtor de matéria-prima. Se as pessoas não entenderem isso, nós não vamos conseguir mudar nada. E eles já estão trabalhando para evitar a possibilidade que as próximas gerações consigam fazer isso. Então, a geração podre de hoje dificilmente fará. E eles estão garantindo para que a geração de amanhã não seja uma geração libertadora. Ou seja, o plano deles é tão perverso e tão eficiente que eles estão garantindo mais de 100 anos de fornecimento de alimento e matéria-prima para o povo dos Estados Unidos e para o povo de Israel. E agora, Gisele, para que as pessoas não tentem pensar que eu estou criando aqui qualquer teoria da conspiração ou que eu estou tentando prever o futuro, não. Eu não faço nenhuma previsão do futuro, eu simplesmente faço leituras de fatos ocorridos. Eu estou contando aqui, não é a história do Brasil, não. Eu estou contando aqui para você a história da Turquia. É exatamente o que aconteceu com a Turquia, porém agora está se repetindo no Brasil, porque a receita deu tão certo na Turquia que agora ela está sendo aplicada no povo brasileiro e está dando super certo. Agora é só o processo de endurecer ainda mais o fanatismo religioso e destruir a liberdade de comunicação dos professores. Léo, você falou em ministros do Bolsonaro envolvidos em corrupção, você já me deu o gancho aí para falar do Onyx Lorenzoni, que está envolvido na mais nova denúncia, né? Ele que é o cara que foi acusado de ter recebido Caixa 2 da JBS para a campanha dele, e não só isso, ele admitiu ter recebido Caixa 2
e disse que isso era entre ele e Deus, né? Ele já tinha se acertado com Deus e estava tudo certo. Ele fez até uma tatuagem sobre isso, né? Para se encontrar, quem sabe. E o Moro também saiu em defesa do Onyx, né? Disse que ele já pediu desculpas, então tá tudo certo. Bom, então quer dizer que mesmo que o Lula seja inocente, quer dizer que se ele pedir desculpas, ele vai ser solto? Bom, não vou comparar, não é uma boa comparação, porque o Lula foi condenado sem provas, mas se precisasse apenas disso, pedir desculpas, sei lá, pelo que eles acreditam que o Lula fez, se soltasse o Lula da prisão, né, o Moro tá com essa história aí, de que basta pedir desculpas. Nova denúncia da Folha foi publicada ontem à noite, e diz que o Onyx pagava com verbas públicas da Câmara dos Deputados, né, como parlamentar, ele tem direito a passagens aéreas, só que ele usou essas passagens para atos de campanha do Bolsonaro. E aí, como historicamente ele gosta de admitir as coisas, ele admitiu que realmente usou, mas disse que está tudo certo. Então, a justificativa dele foi a seguinte: está tudo dentro, rigorosamente, dentro da legislação da Câmara dos Deputados. Enquanto congressista e deputado, eu tenho a prerrogativa e direito de andar no lugar do Brasil que eu quiser, e eu estava ajudando a construir o que hoje nós estamos vivendo, a transição de um novo futuro para o nosso país. Bom, então é isso. Ele estava construindo um novo futuro, segundo ele, daí ele podia usar dinheiro público para participar da campanha. Você acha que o Onyx segura muito tempo aí no governo Bolsonaro, Léo? Porque se ele tem o Moro para defender ele, né, o Moro que é o xerife de todos os ministros, o cara que ia decidir quem tinha chegado no momento certo para ser demitido ou não, né, que tivesse alguma denúncia robusta contra ele, o Moro disse que está tudo certo, então acho que o Onyx está garantido por bastante tempo, né? Sim, o Onyx e qualquer outra pessoa que esteja disposta a fazer essa pauta de transformar o Brasil em um país rural e colônia está garantido. Gisele, desde o meu primeiro vídeo eu tenho dito que não existe luta contra a corrupção, existe uma luta contra um Brasil soberano. Então, o político que estiver disposto a entregar o Brasil de bandeja para o Brasil ser simplesmente um produtor de matéria-prima, ele vai, obviamente, rir da cara da sociedade. Eu gosto muito do Onyx fazendo isso. Quando o Onyx faz uma coisa dessa, eu acho que ele ajuda a gente a assinar embaixo da ideia de que o brasileiro está sendo feito de otário. O Onyx está fazendo aquilo que a gente fala de dar um tapa na cara da sociedade mesmo. É falar, olha, corrompo, não nego, como é que é mesmo? Corrompo, não nego, descorrompo se eu quiser. Mais ou menos, corrompo, não nego, peça desculpa quando eu quiser, tá? Mais ou menos assim. Isso é bom, porque isso acaba dando pra gente mais subsídios para mostrar, porque, olha, o Bolsonaro é muito dissimulado, o Bolsonaro faz de conta que não sabe do caso do Queiroz, isso aí é mais complicado. O Onyx, na hora que ele dá esses tapas na cara e fala essa questão aí de que já resolveu o problema com Deus, ele consegue ficar com a maioria da sociedade, que é uma maioria alienada, mas ele consegue despertar aos poucos a revolta daqueles que não estão dentro da alienação. Claro que a gente precisa jogar com as armas que a gente tem, e hoje o que a gente tem é uma sociedade que acredita no kit gay, que acredita na mamadeira. Tá bem difícil a situação. O que a gente está desenvolvendo aos poucos é uma ilha de consciência, e essa ilha de consciência é essa grande bolha de esquerda que está se formando ao redor do saber o que está acontecendo. Quanto mais pessoas a gente conseguir atrair para essa bolha de esquerda, melhor. O que eu não sei é se essa bolha de esquerda vai durar por muito tempo, Gisele, porque em países como a Turquia, no momento em que a imprensa contra sistema começou a incomodar, ela foi simplesmente silenciada. Eu não sei quando que o Bolsonaro vai dar esse passo no sentido de silenciar essa imprensa que orienta. Uma imprensa que simplesmente fala mal, ela é até interessante. Eu comento aqui a diferença que existe no trabalho de conscientização de alguns blogueiros e um trabalho de oba-oba. Tem algumas páginas de esquerda que são grandes, que elas fazem oba-oba, que elas mostram protestos, mostram quebra-quebra, isso não orienta em nada. Já aquele trabalho de orientação que consegue mostrar o que está errado e os objetivos daquilo que está errado, esse pode incomodar, esse pode ser silenciado, mas enquanto as igrejas estiverem conseguindo fazer essa blindagem entre o fiel e a informação,
é praticamente impossível a gente reverter o que está acontecendo, como também é praticamente impossível a gente levar a informação até esses fiéis alienados. Hoje está bem difícil. Se pedir desculpa, se fizer parte do sistema e pedir desculpa, está tudo bem, não tem problema. Mas eu não sei se isso está incomodando, porque quando a gente vê a manifestação do eleitor do Bolsonaro a respeito do Temer no governo Bolsonaro, a respeito das corrupções do Bolsonaro, ele ainda está vivendo aquela coisa de quer saber, eu não estou nem aí. Importante é que tirou o PT. Até quando, né? E tem coisas que são irreversíveis. Né? Quando todas as estatais se forem, quando o nosso rio estiver envenenado, quando o nosso povo já foi inimigo dos povos árabes e quando o Brasil já estiver em guerra contra a Venezuela, aí talvez o povo entenda que ódio não se come. Eu estou tentando fazer uma paráfrase, aquela frase maravilhosa de um índio que diz que quando o último rio secar, quando as últimas plantas morrerem e quando realmente a terra estiver totalmente destruída, o povo vai entender que dinheiro não se come. Né? Tentei fazer uma coisa tão bonita quanto, mas é um índio americano que falou isso, tentando conscientizar o povo de lá. O que eu tento conscientizar o povo brasileiro, em especial os formadores de opinião que estão em cima do muro, é que na hora que eles se tocarem sobre tudo que pode acontecer, já pode ser tarde demais. Eu não sei se vai ter como reverter isso. Mas Gisele, deixa eu só comentar com um bobo que falou, quando você falou a questão de uma prisão sem provas, teve um bobo que falou a questão de que são 250 páginas e mesmo assim é sem provas. Eu queria convidar ele para ler o livro A Trilogia do Senhor dos Anéis e depois provar para mim que é muita página. Aí você vai ler a Trilogia do Senhor dos Anéis, depois você vai falar comigo como que aquelas páginas lá podem ser provadas. São muitas páginas. Agora prova para mim que tudo aquilo aconteceu. Eu vou adorar se você conseguir provar. Né, já que o negócio é número de páginas, já que a coisa é número de páginas, ninguém pode contestar Marx, que aquele cara gostava de escrever. É tudo muita página. Então, né, já que a coisa é quantidade de página, tá bem fácil agora. O problema é que o Senhor dos Anéis não foi criado para ser provado, né? Enquanto a sentença do Lula foi escrita para tentar ser provado, né? Para mostrar que o Lula foi preso por causa disso que está aqui escrito nessas páginas, mas não apresentou provas. Mas não precisa apresentar provas, porque a fundamentação foram fatos indetermináveis. Então, já que você não sabe, olha, eu não sei o crime que esse cara cometeu, como eu não sei o crime que ele cometeu, então não preciso de provas. Você tá vendo como é que as sacadas... Olha, a gente fala mal do Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro é um dos juízes mais inovadores da história do Poder Judiciário. O cara viu que não tinha provas contra o Lula, então ele não imputou um crime. O que ele pensou? Se eu falar que o Lula cometeu um crime, eu vou ter que pôr a prova. Então, o que eu faço? Já que o crime precisa de prova, eu condeno sem prova e sem crime. Ah, foi condenado pelo quê? Fatos indetermináveis. Cadê a prova? Para que você está me pedindo prova? Não tem crime. Ele decide quais são os fatos, porque são indetermináveis, né? Então, não precisa... Cada um pensa o que quiser. Olha que interessante. O Moro, sabe que o Moro tem muito dom para roteirista. No momento que ele deixa fatos indetermináveis, ele não... Olha que isso é uma super sacada. Eu acho que todos os juristas podiam pensar dessa forma. Olha que super sacada. Toda vez que você tiver com raiva de alguém, vai lá na polícia e abre uma denúncia. Olha, eu queria denunciar fulano. Você vai denunciar por quê? Olha, não sei, mas eu quero denunciar. Você vai estimular a galera aí, não fala isso não, pelo amor de Deus. Nós vamos gerar um problema sério no Poder Judiciário. Já pensou, todo mundo que tiver, o cara tá com raiva do outro, olha, eu vim denunciar fulano. Mas o que ele fez? Fatos indetermináveis. Pois é. Talvez o Moro tenha mais talento para escrever trilogias sobre a Terra-média do que sentenças, né, contra as pessoas. Agora, tem um superchat da Dulce Leão aqui, que a Dulce, ela é uma pessoa de muita memória. Ontem ela lembrou aqui o nome do assassino do Kennedy, Lee Oswald, e hoje ela está dizendo aqui que a frase do índio que você citou é a carta da terra para o presidente dos Estados Unidos, de touro sentado. Então, procurem, quem quiser buscar esse texto belo que o Estopa citou aqui, um trecho. E a gente vai ficando aqui com o último Léo ao quadrado, que Léo e Gisele hoje, o último Léo ao quadrado do ano. Acredito que na próxima semana, na outra segunda-feira, o Atush está de volta, e aí volta a ser Léo ao quadrado. Mas, por enquanto, vão ficando comigo aqui. Estou de plantão do Ano Novo. Bom, amanhã, então, a gente tem a cobertura
da cerimônia de posse. O Estopa também vai estar com a gente agora, mais ou menos nesse horário, do final da tarde. E vocês acompanhem a gente aí, começando essa cobertura do governo Bolsonaro, né? Já no primeiro dia, a gente já vai fazer uma cobertura intensa aí. Vou encerrar com um comentário da Margarete Siqueira. Ela diz: não vai ser um feliz ano novo, e sim um ano de muita resistência. Eu acrescento para a Margarete aqui que eu acho que saem muitas coisas felizes da resistência e da união, né, da reação. Então, vamos aproveitar essas coisas felizes e manter sempre o alerta e a resistência nesses próximos tempos que virão. Léo, um prazer. Gisele, não encerra ainda não. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu vi que uma pessoa escreveu isso aqui, e é um comentário de utilidade pública. O que aconteceu aqui em casa foi o seguinte: caiu, uma pessoa perguntou para mim, falou para eu comentar sobre isso, e eu não comentei ainda no Léo ao Quadrado. Caiu um raio, esse raio trouxe um surto de energia pelo cabo da NET e queimou muita coisa dentro de casa, queimou muita coisa mesmo. Então eu cheguei à conclusão que eu preciso orientar as pessoas sobre o que está acontecendo. Estamos em tempos de chuva e hoje existe uma possibilidade muito grande de um surto de tensão queimar os seus aparelhos, porque a NET, ela não coloca um protetor de surto aterrado na entrada das residências, ou seja, a NET age de má fé. Então, gente, muito cuidado. Começou chuva com relâmpago, não fiquem próximos aos equipamentos da NET, porque onde vem um surto que pode queimar um aparelho, lógico que vem um surto que pode matar uma criança. A NET, ela não põe o protetor adequado, porque ela não põe o protetor adequado. Quem usa o sistema de TV a cabo da NET está vulnerável a ser eletrocutado no momento em que caem os raios. O raio não precisa cair na sua casa. Quando o raio cai, ele gera uma onda de indução e aí vem um surto que pode queimar seus aparelhos. Importantíssimo. Se você tiver qualquer aparelho queimado pela NET, corre, liga para a NET, pega o protocolo, liga na Anatel e reclama, porque a NET não atende. O que eles fazem? Eles sabem que o brasileiro não tem o costume de reclamar e eles deixam para lá. Eles não vão indenizar sua televisão. Mas você tem esse direito de entrar na justiça e pedir uma televisão nova. Então, importantíssimo. Veio o raio, rapa fora, não fica perto da televisão, não fica perto dos aparelhos da NET. Queimou a televisão, corre, liga para a NET, abre um protocolo. A NET não vai te visitar, ela ficou de vir aqui, já tem aqui uns 20 dias, eles não vêm porque eles usam uma diversificação de risco. É mais ou menos assim, cada 100 raios que queimam aparelhos, um leva na justiça. Então é melhor a gente deixar esse pessoal levar na justiça e pagar só quem vai para a justiça. Não deixe por menos, porque essa falha de responsabilidade pode custar vidas, uma pessoa pode morrer eletrocutada por causa disso. Leve na justiça. O que eu vou fazer na sequência além de levar na justiça, eu vou procurar o Ministério Público para iniciar um processo para obrigar a NET a utilizar o equipamento adequado. Não é só simplesmente, peraí, eu não resolvo o problema e fica por isso mesmo. Não, eu vou procurar o Ministério Público. Então as pessoas pediram essa informação, eu estou dando essa informação aqui porque isso é muito importante, é muito perigoso mesmo. Começou relâmpago, se você tem NET, saia de perto da televisão, desliga a televisão, sai de perto da televisão, e é muito interessante que você desligue o aparelho da NET do cabo, mas se começou o relâmpago, é melhor você não ficar próximo do aparelho. Viu que está armando chuva? Desconecta o cabo HDMI, porque ele pode queimar sua televisão. Se queimou, pega o protocolo na NET, na Anatel, e procure o Procon para você receber o seu aparelho. Léo Estopa também é atendimento ao consumidor. Léo, então vamos ficando por aqui, valeu, boa virada de ano para você, e bom final de ano, boa virada também para todo mundo que está assistindo a gente, boas confraternizações, quem estiver em Curitiba, boa militância aí na companhia do Lula. Gente, valeu, obrigada. Muito obrigado, tchau. Então, feliz ano novo para você também, Gisele, feliz ano novo para todo mundo que está assistindo aqui. E eu só que vou comentar, a Jussara escreveu assim, mas você é engenheiro eletricista, não tem aterramento em casa? Falou, olha, eu sou engenheiro eletricista, não tem aterramento em casa, garanto para você que nenhum piloto de avião tem avião em casa. Então, assim, é casa de ferreiro, espeto de pau, infelizmente é isso mesmo. Mas é obrigação da NET prover esse tipo de coisa, tá, gente? Então, ou seja, se eles não tiverem
provendo isso, eles estão errados. Eles deveriam, pelo menos, exigir que você entregasse para eles o aterramento. Então, feliz ano novo para todo mundo. Amanhã, já em 2019, vamos fazer aqui a cobertura da posse do mico. O mico vai tomar o Brasil, é a posse do mico. A partir de amanhã, a gente começa oficialmente a pagar mico mundial. Não é mito, é mico. Obrigado, Gisele. Feliz ano novo. Falou, Até mais, tchau, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo.